pode explicar para nós de forma objetiva o que se entende por cultura justa? Como que ela se diferencia de uma cultura punitiva ou excessivamente permissiva, né, que seriam os dois extremos? Quais princípios, quais exemplos práticos que profissionais, lideranças da saúde poderiam trazer para o dia a dia das organizações, dos hospitais, das clínicas? Como que a gente pode cada vez mais trazer a cultura justa para a nossa realidade, para a nossa área de atuação? Com certeza. Esse tema é muito importante, é um tema, inclusive, super em voga na aviação, e é um tema que vai ser permanente na aviação, acredito que também vai entrar na área da saúde de maneira permanente. E a cultura justa significa o seguinte, ela vem, inclusive, ao encontro de tudo que eu já comentei. A cultura justa, as pessoas que são menos informadas sobre a cultura justa, elas acham que é simplesmente proteger a boa intenção. Não exatamente. Por quê? Depois que você tem uma consequência, já existem mecanismos jurídicos que vão prover punição se for o caso. Entende? A gente não tem como lutar contra isso. Né? Se eu sou um piloto de uma aeronave e eu faço alguma coisa errada, com ou sem atenuantes, e acontece um acidente e eu não morro, mas algum passageiro morre ou outro piloto morre, eu vou responder por isso. Não tenho dúvida disso. Óbvio que eu vou mostrar que eu fiz o máximo que eu pude fazer, se é que eu fiz, né? Se eu tiver feito, para poder ter um julgamento justo. Mas a cultura justa não é exatamente sobre isso. A cultura justa, a principal força da cultura justa e a principal motivo pelo qual a cultura justa foi descrita e criada é o seguinte: se eu quero ter um ambiente em que as pessoas podem participar com sugestões positivas, né, antes das consequências, eu não posso punir essas pessoas, porque essas pessoas elas não vão ter a liberdade de falar. Por exemplo, eu vou seguir o exemplo que eu já comentei antes sobre a contagem das gases na cirurgia. É um exemplo que eu uso sempre porque o Dr. Alfredo era cirurgião e é um exemplo fácil de entender. Existe o procedimento de contagem das gases antes de fechamento do paciente. Beleza, é um procedimento. É obrigatório? É obrigatório. Você pode esquecer? Pode esquecer. Não deve, mas pode. Então, assim, se eu esquecer esse procedimento, porque na hora que eu ia fazer isso, o paciente teve uma intercorrência qualquer, ou então, sei lá, a circulante da sala esbarrou na tomada do equipamento do anestesista e a gente teve que correr para resolver esse problema, e no final das contas eu esqueci de contar e contei depois as gases. E não aconteceu nada com a paciente, não tinha nenhuma foi esquecida no paciente. A cultura justa é o seguinte: o hospital receber a informação de que toda essa confusão aconteceu e por isso eu esqueci de contar as gases, contei as gases depois e vi que não tinha nenhum problema, e eu não ser punido por ter quebrado um procedimento de que contagem das gases é obrigatório. Percebeu? Houve uma quebra de procedimento. Eu deixei de fazer algo na ordem que deveria ser feita. Só que o ser humano é falível e o desempenho humano é variável. Então, se eu entendo que essa informação é uma informação pró-segurança, por exemplo, para eu arrumar um jeito de colocar a tomada da máquina de anestesia de uma forma que não possa ser tropeçada pelo circulante da sala, e aí gerar todo esse problema. Se eu só focar no fato de que o doutor Tiago não contou a gase antes de fechar o paciente, entende? E querer punir você por causa disso, eu não estou promovendo a cultura justa. Então a cultura justa vem disso, vem de você poder informar erros dos outros, sem ser punido e sem os outros serem punidos. Quer dizer, a tua instrumentadora poderia fazer um reporte dizendo, olha, o fechamento do paciente foi feito antes do contágio das gases, devido a um problema que aconteceu na sala de cirurgia assim, 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 assado. E essa informação é que vai ser a base para ser feita a prevenção. Todas as informações que eu comentei, sobre o design da sala, o procedimento do circulante, o lembrete antes de fechar, tudo isso faz parte. Eu falei uma porção de eventos aqui, de coisas que poderiam gerar perigo para aquele paciente naquela hora. Entende? Então, a cultura justa é essa, é você permitir com que as informações fluam sem punição, principalmente daqueles eventos sem consequência. Porque se eu tiver consequência, aí eu tenho dois problemas. Eu tenho que resolver a cultura justa, fazer a
melhorar o meu sistema e tenho que fazer a contenção de danos do outro lado. Entende? Então, assim, eu volto a repetir. Não adianta chorar sobre o leite derramado. A cultura justa, ela não vem para minimizar a carga punitiva sobre aquelas pessoas que estão envolvidas em catástrofes. Entendeu? Isso aí é muito difícil de você resolver, porque tem a ver com justiça, tem a ver com reparação, com advogado, e não é a nossa praia, não é a minha praia, não é a sua praia. Mas, quando a gente fala de cultura justa, eu estou falando dos outros eventos em que você poderia coletar informação importante e acaba não coletando por medo do quê? O hospital tem medo de falar que isso aconteceu para os profissionais, porque ele pode ficar mal falado, porque as pessoas podem achar que ali é um local que é bagunçado, ou que ali tem problema, quando, na verdade, se você... as pessoas, na verdade, elas vão encontrar... Que cenário? É um local que sabe que está em aperfeiçoamento contínuo. Então, a cultura justa tem a ver com isso. Ela tem a ver com você desenhar claramente uma linha do comportamento aceitável do não aceitável, né? Aquele que não é aceitável, você vai tratar disciplinarmente, né? Sei lá, alguém aparece bêbado para trabalhar, né? E aquele que é um comportamento aceitável, mas não é o que você quer, você vai trabalhar culturalmente para resolver. Entende? Então eu preciso ter essa distinção, eu preciso deixar claro para o pessoal o seguinte, eu prefiro que você fale que errou do que você esconda o erro. Vou dar mais um exemplo que aconteceu, esse eu vi, eu fui casar, a mãe do meu filho mais velho é médica, e eu lembro que ela comentou um caso muito específico, que foi o seguinte, houve um acidente de moto na frente do hospital da aeronáutica, e esse paciente foi levado para dentro do hospital da aeronáutica, e o protocolo era fazer uma tomografia computadorizada no momento que o paciente entrou e fazer outra dali a 4 horas, que é para poder comparar uma com a outra. Esse era o protocolo. O técnico de radiologia, por preguiça, porque isso ia acontecer no meio da madrugada, ao invés dele fazer uma tomografia às 11 da noite e depois fazer outra 3 da manhã, ele fez 2 11 da noite, para não ter que acordar 3 da manhã. No final das contas, o paciente não teve nada. Só que isso é um erro gravíssimo, apesar de não ter tido consequência. E na época ela falou assim, eu vou mandar ele repetir o serviço, vou fazer... Eu falei, não. Nesse caso, a cultura justa fala o seguinte, como foi uma falha ética, apesar de ser sem consequências, ela tem que ser tratada de maneira disciplinar, ela tem que ser registrada que aquilo aconteceu. Percebeu a diferença? É diferente do cara, por exemplo, fazer a primeira tomografia e dormir porque estava super cansado do plantão de 24 horas e não acordar 3 da manhã e só acordar às 6 da manhã. E 6 da manhã fazer a tomografia com atraso. Eu tenho certeza que para um diagnóstico médico é muito mais útil você ter uma tomografia às 11 e outra às 6, né, apesar do protocolo ser uma às 11 e outra às 3 da manhã, do que ter duas, uma delas falsificada 11 e a outra 11 dizendo que é 3 da manhã. Entendeu a diferença do erro para a violação? O cara fazer 2 juntas e dizer que está errado, dizer que está defasado, que cumpriu o protocolo, é uma violação. O cara perder a hora, dormir, ou a máquina quebrar e não conseguir fazer a segunda, é um erro. Então o erro tem que ser protegido. A violação não, a violação tem que ser tratada disciplinarmente. Essa é a diferença da cultura justa. E assim, eu comentei um caso assim, muito específico, mas que dá para sentir claramente a diferença, né? Do que seria a cultura justa. A cultura justa, então, é diferenciar essas duas coisas. Cultura justa é fazer o seguinte pensamento, né? Por que fazia sentido aquela decisão naquele contexto? É o grande diferencial do líder que acho que todos nós queremos ser e queremos inspirar, né? Entender o erro não como uma falha moral, de caráter e de atenção isolada, um produto de uma interação pessoa-sistema, né?